Finalmente tivemos um episódio que parece Star Wars. O Sith nada misterioso foi revelado para surpresa de 0 pessoas. Como assim sabre de luz quebrando? Que história é essa? E vários elementos do Legends estão sendo trazidos para o cânone. Todas as referências, tudo que tem que ser explicado desse episódio número 5 de The Acolyte é agora. Vem comigo! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Muriri e desejo que você esteja bem demais. Galera, eu preciso começar esse vídeo voltando um pouquinho ainda na análise do episódio 4. Não vou voltar atrás das minhas reclamações, elas estão mantidas. Realmente foi um dos piores episódios que a gente viu até agora. Mas como eu fiquei extremamente revoltado, eu deixei de analisar algumas situações que são importantes e foram importantes naquele episódio. Como por exemplo, quando o mestre Keonaka é mostrado na casa dele, né? A gente consegue ver a câmera aproximando da parede e vendo uns símbolos lá que são idênticos aos símbolos usados lá no clã das bruxas. É o mesmo símbolo, por exemplo, que a Mei carrega na sua testa depois que ela teve a sua condição elevada à bruxa, né, naquele ritual da noite lá. Por que o mestre Keonaka teria isso pintado dentro da casa dele? Ele está estudando um pouco sobre esse tipo de magia que também advém da força? Tá, não, tava, né, porque ele já foi de base, né, então é só uma curiosidade que ainda não foi explicado nem nesse 5º episódio. Por falar em Keonaka, a gente tem que observar que todos os 4 Jedis, com exceção do Soul, né, eles estavam buscando o exílio. Se a gente parar para pensar, a Indara no primeiro episódio estava sozinha naquele planeta buscando isolamento quando ela foi encontrada pela Mei. O Torben ficou tão complexado com o que aconteceu lá em Brandok que ele foi pro voto de Barash e se isola também, pior ainda, se isola dentro da força. E o mestre Keonaka foi lá pra Kofar, né, no meio do mato, no meio do nada, viver sozinho lá. Então, seja lá o que aconteceu lá em Brandok, que ainda não foi revelado, foi algo que afetou diretamente e emocionalmente a vida desses Jedis que participaram daqueles eventos. A própria mestre Jedi Vernestra ficou extremamente revoltada com o Soul porque percebeu que ele estava omitindo informações dela. Tantos anos depois, 16 anos depois dos acontecimentos de Brandok, tinha coisas que ela não sabia e que estavam agora ressoando no presente. E tivemos também a apresentação do nosso farejador de trilhas de coisas, né, o pequeno Basil, que veio de lá do Legends diretamente para entrar aqui no cânone de Star Wars. E eu não posso jamais deixar de, pelo menos, fazer referência à presença ali do mestre Jedi Ki-Adi-Mundi, esse Jedi, né, da espécie Cereana, que é muito visto lá nos episódios 1, 2 e 3, quando a gente vê que ele faz parte da Ordem Jedi do Conselho. E é ele quem diz aquela frase célebre no Conselho Jedi de que os Siths estavam extintos há pelo menos 1000 anos. Então, o que ele estava fazendo ali na sua versão mais jovem, o que aconteceu com ele exatamente para que ele, daquele momento da série que a gente está em The Acolyte, até os episódios 1, 2 e 3, praticamente 100 anos à frente, o que acontece exatamente para que ele continue achando que os Siths estão extintos? De duas uma, ou ele não sabe da existência do Sith, a notícia não chegou até ele, todo mundo morreu antes, ou ele faz parte de uma coisa maior, de uma conspiração maior, o que eu duvido muito. Acho mais a primeira opção. Registro feito, né, do que eu deixei passar por causa da minha bronca com o episódio. O fato é que a gente sai daquilo que eu considerei o episódio pior da série The Acolyte até agora, para aquele que eu considerei até agora o 5º episódio o melhor da série até agora. E digo isso por conta de várias características do período da Alta República que foram finalmente explorados nesse episódio. E características de Star Wars como um todo. Finalmente tivemos lutas de sabre, né? E que cena, que batalha de sabre fantástica que nós tivemos. O episódio em si, a grosso modo, ele também não é complicado de você entender. Vocês viram aí, vocês assistiram, que simplesmente continuamos do mesmo ponto que nós paramos no episódio anterior, com a Osha acordando, né, lá depois de ser arremessada pela força, né, com esse mestre Sith que não tem nada de misterioso, já a gente fala disso. Ela acorda, já vê a batalha de sabre ali, os Jedi sendo mortos um atrás do outro por esse Sith.
E depois, por sua vez, a gente tem a Mei tentando fugir, depois sendo encontrada por esse mesmo mestre Sif, né? E tenta acabar com ela, porque ela o traiu, então ela passou a ser mal vista por ele, entrou na listinha negra dele, enfim. E aí toda uma série de acontecimentos que chegaram até os desdobramentos finais desse episódio, aonde nós pudemos ver o que está armado para a sequência, para esses 3 episódios finais. O mais importante desse episódio, sem dúvida nenhuma, foi a revelação ou a confirmação de quem é o Sif misterioso, que nós estávamos cantando a bola aqui, não só nós, né? Acho que todos os canais que falam de Star Wars aqui já tinham cantado muito antes quem seria. Olha, parabéns para quem tentou achar que estava fazendo algum mistério, né? Mistério nenhum. Os caras deram muito na cara de que era o Quaimir. E foi confirmado isso. Quaimir é o tal Sif misterioso. Entretanto, não foi dito ainda se ele é o mestre ou se ele é o aprendiz. Eu continuo achando que ele é o aprendiz e estava recrutando uma acólita para ele, que era a Mei. Isso ele deixa claro até na fala dele durante o próprio episódio, quando questionado pelo mestre Jedi Soul o que ele era, né? Quando ele fala que ele é um Sith. E note aqui que o Soul nem fica tão abismado assim de ouvir da boca do Quaimir de que ele era um Sith. Enquanto todos os outros Jedi não estão dando o braço a torcer, não querem nem pensar que pode ser o lado sombrio se erguendo de novo, que pode ser um Sith, que estariam, entre aspas, extintos, né, há milênios, ou há 1000 anos, pelo menos, desde aquela batalha entre Jedi, aquela guerra entre Jedi e Sith lá atrás, aonde o Darth Bane sobrevive e institui a regra de 2, né? Então os Jedi estavam vivendo o seu apogeu na Alta República, com toda a sua soberba, com todo o seu orgulho, e nós pudemos ver essas características muito claras no episódio. Enquanto os Jedi são cheios de protocolos, apegados a métodos de luta, eu não ataco ninguém desarmado, os Siths não têm regra nenhuma. O próprio Quaimir diz isso, né? Se você não tem regras para seguir, então você não tem regras para quebrar. E esse jeito todo audacioso, displicente, diferente que os Jedi estavam enfrentando foram justamente a causa para que cada um deles fossem mortos naquele momento. Em poucos segundos de cena ou a poucos minutos de episódio, 7 Jedi foram de arrasta pra cima ali, hein? Elenco enxugado, secaram a folha de pagamento da série, hein? Até o mestre Yord foi pro brejo, né? De tão orgulhoso que era, de não conseguir entender contra quem estava lutando. Mas eu tava dizendo que o Soul não demonstrou susto nenhum, né? Não surpresa nenhuma. Esse Soul, ele passa agora a chamar a atenção. Esse mestre Jedi Soul tem coisas atrás dele que precisam ser reveladas. O mistério agora recai sobre ele. Ele não se espanta em saber que um Sith apareceu. Ainda pergunta pro cara, mas você não tem medo de mostrar sua cara, não sei o quê, o que você quer? E ele fala questões de liberdade, de poder usar o seu poder, de poder ter lá um pupilo, aquela coisa toda que a gente já sabe, mas ele fala, inclusive, ele responde pro Soul, né, o Quaimir, quando ele é questionado, o Soul pergunta para ele, isso é importante, mas que mestre é esse que não mostra a sua cara pro seu pupilo? Qual foi a resposta do Quaimir? Me diga você, que mestre é esse que não mostra a cara pro seu pupilo? Alguma coisa aconteceu. Já é a segunda vez que o Soul promete que vai contar alguma coisa pra Osha e não conta, porque não deu ainda. Aconteceu algo mais em Brandok. O Soul foi responsável por alguma coisa grave, ou ele participou de algo muito grave em Brandok e que não nos foi revelado ainda. As falas não acontecem por acaso. A Osha diz que viu uma vez a mãe dela entrando na cabeça de um Jedi. Será que teve algum Jedi que foi enfeitiçado para provocar alguma maldade em Brandok? Por que Kelnaka, Indara e Torbin se exilaram depois de Brandok? O que aconteceu de tão grave lá? De todas as mortes desse episódio, eu confesso pra vocês que uma me pegou muito de surpresa, eu não esperava, que foi a morte da pequena Jackie. Não esperava porque eu achei que ela teria um papel maior no decorrer da série e também porque durante o episódio ela lutou com maestria, até mesmo contra o Mestre Sif, e ela vinha conseguindo lutar bem, seja contra a Mei, seja contra esse cara aí, né, o Quaimir, mas de repente não tem jeito, ela é pega de surpresa e leva 3 furadas de sabre. Que cena impressionante. Outro ponto interessante foi o enfrentamento das duas irmãs, né? Quando elas se confrontam sobre o passado delas, né? Onde a própria Mei questiona essa fidelidade toda da Osha, né? Pra cima do Soul. E ela fala, ela quer prender ela, mas você, Mei, você matou, você se tornou uma assassina, eu vim aqui pra te prender. E realmente não tem papo entre as duas. As duas
não vão se entender. Até deram um abraço fraterno ali, quase que um abraço de despedida eu senti, né? Mas a Osha tenta prender a Mei e não consegue, elas entram em combate de novo e aí vem o plot twist, né? Um plot twist baseado numa estratégia que tantas obras dramatúrgicas aí já usaram quando o assunto envolve gêmeos, né? Nós estamos na semana, por exemplo, do segundo episódio de A Casa do Dragão, aonde o Sir Aeric, ele invade Dragonstone, se passa pelo Eric, né, para tentar matar a rainha Targaryen. Então a gente acabou de ver isso na mesma semana em The Acolyte, a mesma coisa acontece. Uma inversão, as irmãs trocam de posto. Enquanto que o Quaimir leva com ele a Osha ainda desacordada, a Mei se veste de Osha, engana os olhos do Sol, que está totalmente perturbado ali por ter lutado e ter passado um perrengue grande na mão do Quaimir, né? Ele vai para a nave e leva a Mei com ele, achando que é a Osha. Só não vão conseguir enganar o nosso pequeno Basil, o farejador, porque com certeza vai ser esse pequenininho aí que vai farejar a sem vergonhice da Mei aí, né? Vai entregar pro Sol que ali não é a Osha e ali é a Mei. Pode cobrar que vai ser isso que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que talvez o Quaimir vai cuidar da Osha e vai tentar trazer a Osha para esse lado escuro da força, até porque as duas irmãs, elas são duas, são uma que nasceram em duas, elas sempre dizem isso, e elas estão ali buscando sempre essa coisa da luz e da escuridão, esse equilíbrio e desequilíbrio, sempre faz parte das duas. A questão é, a Osha vai ceder? Será que a Osha vai se tornar a acólita do Quaimir, enquanto que a Mei vai passar por um processo inverso e vai vir para o lado luz da força? Ela que tanto odeia os Jedi vai passar para o lado dos Jedi, e a Osha que sempre venerou os Jedi vai passar para o lado negro da força? Será que é isso que está rumando para acontecer? Por falar de elementos que estavam no Legends e vieram agora para o canon, para o live action, né? Nós tivemos agora a presença de um metal misterioso que compõe o capacete do Quaimir, né, do Sith, e também uma manopla, uma espécie de braçadeira que ele usa ali, que foi justamente o que ele usou, o capacete e esse braço para desativar os sabres de luz. No universo de Star Wars existem alguns elementos, alguns metais que são resistentes a ataques de sabres de luz. Nós conhecíamos um, que é o Beskar, né, que é de Mandalor, que compõe todas as armaduras dos Mandalorianos. Essa arma, esse metal, Beskar, perdão, ele é capaz de aguentar um ataque de sabre. E agora a gente viu a chegada do Cortosis. O Cortosis é um metal raríssimo que entra agora para o canon, e que uma das características do Cortosis é, ao mesmo tempo em que ele é muito frágil, ou seja, ele se quebra com uma certa até facilidade. Foi isso que aconteceu com o capacete do Quaimir, né, do Sith. Ele se quebra porque ele desgastou muito da sua rigidez, anulando um sabre de luz. A característica do Cortosis não é quebrar o sabre de luz, mas é anular a lâmina do cristal Kyber por alguns momentos, até que a lâmina seja formada a partir de uma espécie de reset do cristal Kyber dentro do sabre. O mestre Sith não pode deixar a notícia vazar de que ele existe, de que um Sith existe depois de tanto tempo. Ele conseguiu acabar com quase todo mundo, menos o Sol, menos a Mei, a Osha e o Basil. São os únicos ali que sabem da existência dele. E eu particularmente acho que em algum momento da série o Sol também vai ser morto, né? Ele não vai levar a notícia em diante. Por isso que o segredo do Sith vai continuar guardado até o episódio 2 ou 1, lá, o prequel, né, lá de Star Wars. Por que que o Sol é classificado pelo Sith como alguém não confiável? Alguém que tem coisas a esconder do seu passado. De acordo com o Sith, Sol, repito, é um mestre que não mostrou a sua cara para o seu pupilo. Eu termino esse vídeo com uma fala do começo do episódio, quando o Sol tá lá enfrentando o Sith. E ele diz, o Sith, o Quaimir diz pro Sol que ele aceitou a escuridão dentro dele, por isso que ele se torna um Sith. E o Sith volta para o Sol e pergunta para ele, devolve a pergunta: e o que você fez com a sua escuridão? Então sim, tem algo muito sério por trás do Sol, e que eu acho que essa vai ser a tocante, vai ser o fio que vai conduzir essa narrativa agora para frente. Com certeza teremos mais flashbacks, tem que ter flashbacks para explicar o que aconteceu exatamente em Brandok. Por que que só o Sol tá vivo? Por que que só o Sol não tá abismado com as coisas? O que que ele esconde? E a pergunta última que não quer se calar:
O Quaimir é o Sith aprendiz recrutando uma acólita ou ele é o mestre? Se ele é o mestre, quem vai derrotá-lo para tomar o lugar dele? E se ele é o aprendiz, quem é o mestre dele? Continuo achando que é o Darth Plagueis, futuro mestre Sith do Palpatine. Que bom que a série melhorou, que bom que tivemos um episódio melhor, né? Que dá um pouco de ânimo, de esperança para que, pelo menos agora nesse final, a gente possa ter uma série melhor, né? Com mais cara de Star Wars e nos empolgando um pouco mais, porque o começo foi, ó, terrível. E se é a tua primeira vez aqui no canal, deixa aqui a tua inscrição, ativa o sininho, manda ver no like para espalhar o nosso trabalho por toda essa galáxia aqui que é o YouTube, e seja bem-vindo, bem-vinda se é a tua primeira vez aqui. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide, que a força esteja com cada um de vocês e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.